Lucas capítulo 19, versículos 1 até 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo. Quando Jesus ia passar por ali, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quer ficar em sua casa hoje. Quer ficar onde? Em sua casa hoje. Então, ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, e devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Versículo 10 diz: pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Preparando essa palavra nessa noite aqui, veio uma frase no meu coração, creio que de Deus, de alguma forma, que o estado social que nós estamos vivendo hoje em dia é resultado do valor que nós damos para a nossa família. Repito, o estado social que... Não, você não precisa repetir, estou repetindo, obrigado. O estado social que vivemos hoje é resultado do valor que damos à nossa família, porque tudo vem da família. Tudo vem da família. Todo tipo de comportamento e educação parte da onde? Da nossa casa, nossa família. A família é um lugar que a gente precisa restaurar educação, restaurar culto a Deus e na família. Na escola a gente aprende matemática, português. Na escola a gente aprende a história. Nas escolas a gente aprende coisas que a gente não aprenderia em casa, na nossa família. Ou, por exemplo, respeito. Aonde que você aprende? Qual é a matéria? Qual é o professor que ensina respeito na escola? Qual é essa matéria? É moralidade? Qual é essa matéria que ensina respeito na escola? Limites. Qual é a escola que ensina isso? Nós negligenciamos o fator família e jogamos todo o cargo na escola, dizendo que o meu filho tem que ser assim, 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 assado. E também, muitas vezes, sobrou para a igreja. Muitos dos pais vivem brigando com os professores aqui na escola da Peniel Kids. Por quê? Porque o meu filho tem que ser ensinado, o meu filho aqui tem que ser cuidado direitinho. A pergunta é: o quanto você paga para cuidar do seu filho? A igreja não é responsável total de dar educação para o seu filho. Quem é responsável 100% de dar educação para o seu filho? E você. Agora eu te pergunto, quando é que você dá essa educação? Porque tudo que nós vemos na sociedade, o desrespeito às leis, o desrespeito à autoridade, o desrespeito à sociedade, quem ensina isso? É na casa ou em casa que ensina isso. Eu estava vindo para cá, até a pastora me chamou a atenção. Um rapaz com carro
tinha que fazer manobra em um lugar proibido. É proibido você, o carro, fazer manobra naquele lugar. Aí até eu buzinei para o cara. O pastor falou que, toma cuidado, às vezes está com uma arma, tal. Falei que está com uma arma, ele também está com uma arma. Vou te dar um tiro. Falei que sim, deu um tiro. Deu um cara comigo aqui, vai dar um soco nele. Mas eu fico imaginando o cara fazendo uma manobra errada, um lugar errado. Da onde ele aprendeu isso? É em casa, onde não houve limite. Na casa dele. É na casa dele, no seu lar, na sua família, onde o pai e a mãe diziam: faça o que você quiser, viva do jeito que você quer, não tem limite, não tem que respeitar ninguém. Então a sociedade que nós estamos vivendo hoje, da onde é formada? Formada numa família destruída, formada numa família que ninguém mais é de ninguém na família. Essa é a família, essa é a realidade que nós vivemos hoje em dia. Certa vez eu li uma frase que me chamou muita atenção, que dizia: você quer mudar o mundo? Volte para sua casa. Você quer mudar o mundo? Talvez seja esse o sonho de todo mundo. Nós queremos mudar o país. Porém, nós não vamos mudar o país pela política, não. Com a política. Não vamos mudar o Brasil pela escola, não. Se nós queremos mudar o país, tem que mudar a casa. É a família que tem que ser transformada. Os pais que precisam puxar a responsabilidade de ser pai. Pai de amor, pai que disciplina, pai que cuida, pai que dá educação em casa. Eu sei que não é fácil educar. Não é fácil educar filho, não é. Mas temos que puxar, assumir a nossa responsabilidade de educar filho. Fazer filho é gostoso. Fazer filho é bom. Fazer filho é tchaca na buchaca, tá? Estou grávida. Está grávida, acabou. E agora? Cuidar. Cuidar, você chora e a mãe não vê e não ouve. Cuidar, filho. Talvez se muitos pais soubessem o preço, a dificuldade que existe, não teria filho. Se muitos pais soubessem o desafio que tem em educar e em cuidar filho, se arrependeria de ter tido filhos. Porque não é fácil. Não é. Não é fácil. Mas sim, Deus está nos chamando a responsabilidade para esse mundo. Porque nós estamos vivendo uma sociedade pluralista. Uma sociedade que cada vez mais, cada cabeça com a sua sentença. Cada cabeça com a sua opinião. Essa é a sociedade pluralista que nós vivemos. Onde é proibido proibir. Os bons costumes são considerados como fundamentalistas. Os bons costumes são considerados como escravidão. Os bons costumes são considerados como ser chato. É dar opinião diferente. Isso é homofobia. Ser machista. Preconceito. Essa é a sociedade que a gente vive hoje. Você não pode dar mais nenhuma opinião. Você não pode falar mais de nada. Está certo ou errado, vai concordando. Ou no mínimo cala sua boca. Não pode dar opinião, não pode falar nada. Essa é a sociedade que a gente vive. O conceito da família hoje perdeu a sua originalidade. Por quê? Qualquer coisa, qualquer relacionamento se tornou família. Se tornou família. O conceito da família perdeu a sua originalidade, infelizmente. A família, o conceito da família, pai, mãe, filho, que Deus criou a sua imagem e semelhança, está sendo mudada
para outro conceito, aonde qualquer homem, dois homens se juntar, pode ser família. Duas mulheres se juntarem, pode ser família. E adota um filho chamado Pet. E fica dizendo, eu sou mãe, pai do Pet. Que lindo. Amanhã adotado outra criança que vai dizer, eu tenho um irmão chamado que é Pet. Que irmão é esse? É Pet, um cachorrinho. Essa é a família de hoje. Há uma lei, algumas leis que a gente tem que orar para não piorar, aonde que alguns políticos estão querendo legalizar o relacionamento conjugal dos irmãos do mesmo sangue. Irmão com irmão pode, irmã com irmã pode casar. Ora juntos. Aqui no Brasil, o pai pode casar com a filha, ou vice-versa. Isso aqui no Brasil, que o conceito da família, pai e mãe e filho, que Deus criou, está sendo mudado. Isso aí é um atraso, se pensar pai, mãe, filho, é um atraso pensar dessa forma. O conceito composto de pai, uma mãe e um filho, a família moderna, o conceito é homem com homem, como eu acabei de falar aqui agora, mulher com mulher, ou com cachorros, gatos considerados como filhos. As pessoas se orgulham de ser pai e mãe de pet. Eu não estou dizendo aqui que a gente não pode ter cachorro em casa. Já tive 2 cachorros. Gostaria que tivesse mais. Se a minha esposa concordasse comigo, mas a minha esposa briga comigo. Mas eu não quero entender um pouco, como estava falando hoje de manhã na escola dominical. Entrei no mercado aqui na sexta-feira para comprar batata. Eu estava procurando batata, de repente, tentando escolher batata, e eu senti um toque aqui na minha coxa. Aí levei um susto, olhei embaixo. Uma criança estava falando aqui, me lembrando aqui essas nossas crianças, Miguel, do irmão Rafael e a irmã Mônica, Miguel e o Davi. Essa criança falou para mim, senhor, pega Danone para mim. Eu falei, hã? Pega Danone para mim. Falei, depois caiu em mim, falei, puxa vida, Danone para ele. Está pedindo, acho que não tem ninguém. Aí na hora me veio aquele raiva e conformismo dentro de mim. E comecei a olhar para aquela criança e comecei a me perguntar, onde está o pai que colocou essa criança nesse mundo? Aonde que está esse pai que na hora do sexo era delicioso, bota a criança no mundo e não sabe criar? Eu falei, menino, vai lá na caixa, fala para aquela moça que está trabalhando na caixa, para te dar. Porque aquilo não ia resolver o problema daquela criança. Ia dar um Danone para ela ou para ele. Ia resolver o quê? Eu queria saber quem é o pai e a mãe dessa criança. E dei uma volta mais uma vez, encontrei outra criança, a mesma faixa etária, e pedindo bolacha. Essa estava com um adulto, parece que um supervisor cuidando, coordenando ele, empurrando ele para ir ficar pedindo as coisas. E eu olhei aquilo e chamei o funcionário do mercado e falei, por que está permitindo? Por que aqui é assim? Isso aí até vira incômodo para quem está entrando aqui, para querer comprar. Incomoda um pouco. E aí passei na caixa, aí paguei o que tinha que comprar, o que havia comprado, e
Estava levando a compra para estacionamento, tinha alguém encostado no carro, aliás, o pai na parede me falando, senhor, eu posso ir buscar o carrinho de mão, de compra, perdão, e me dar uma moedinha. Caramba, que coisa chata é essa? Não dá para fazer compra sossegado, não dá. A pergunta é, de onde veio essa problemática social? É resultado de família quebrada. É resultado de família que não tem Deus, que não quer Deus. É resultado de uma família ou de famílias destruídas categoricamente. É resultado dos pais irresponsáveis que colocaram filho no mundo e ficam esperando que o governo vai criar. Que o governo vai mandar Bolsa Família para criar filho, para comprar fralda. É responsabilidade dos pais, não é do governo. Você que é pai, você que é avó, é a sua responsabilidade se nós queremos mudar esse mundo. E não é a igreja, no sentido físico, mas é nós que somos pais. Nós que somos pais. Como é que eu quero entender na minha cabeça, com todo o respeito, quem quiser adotar criança, aliás, o cachorro, dinheiro é seu, fica bem à vontade. A minha pergunta que faço dentro de mim, que me frustra, é: como é que consigo, se puder, não posso adotar uma criança para mim? E que posso dar leite de manhã, que posso dar almoço, que posso dar o jantar, que posso dar um banho, que posso educar essa criança, que amanhã possa se formar como Moisés da vida. Como é que a gente está priorizando? Não, eu prefiro um pet do que uma criança humana. Eu prefiro um cachorro. Eu prefiro um gato do que um ser humano. É isso que, na minha ignorância, não estou conseguindo entender. E ao mesmo tempo queremos que a sociedade muda. Muda como? Só se for uma sociedade cheia de cachorro e cheiro de gato, em vez de seres humanos. Cuida de gato, cuida de cachorro, cuida. É contra a lei matar ou bater no cachorro. Não pode, proibido. Pior ainda diante de Deus. É desumano quando você inverter os valores humanos. Ao invés do ser humano, você prefere cachorro, o pet. A pessoa se orgulha. Eu sou mãe do pet. Que chique. Eu não consigo aliás, entender isso. A minha opinião não concordo com isso. Mãe, eu ser pai da pet, está amarrado. Eu sou pai de filhos que são seres humanos. E cuidador de cachorro. Mas ser mãe, pai da pet. Eu tive relação com minha esposa, não tive pet não. Já pensou? No dia que o médico te chamou lá, nasceu seu filho. E chegava lá como é que é? Maternidade. Chegava lá. Aí vai lá, nasceu nossa pet. Nasceu nossa pet e chegou bem assim. Já pensou nisso? Mas é a vida que a gente está vivendo essa. Onde o dinheiro é mais importante do que a família. Onde os amigos são mais importantes do que a família. Onde o namorado, a namorada é muito mais importante do que a família. As coisas têm mais valores do que as pessoas. E o trabalho tem muito mais valor do que a família.
O emprego tem muito mais valor do que a família em si. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 22, versículo 28, não mude, Provérbios capítulo 22, versículo 28, não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Não mude. Aquilo que você está achando que é antiga não é para ser mexido. Aquilo que você está achando que não está ultrapassado, essa maneira de pensar, Deus diz: não mude o marco dos antigos. Mudar aquele marco antigo, isso é quebrar princípios. Não mude o que os nossos pais, o nosso Deus nos ensinou. Foi isso que o salmista Davi diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos as futuras gerações. Não podemos encobrir as vindouras gerações o que nós ouvimos e aprendemos dos nossos pais. É não para entregar para os pets, não para encobrir para nossos filhos e filhas, mas para ensinar para as gerações futuras. É proibido mudar princípios que foram estabelecidos pelos antigos. Ah, pastor, mas isso aqui é coisa velha. Velha para você, mas a Bíblia aqui é velha para você. Ah, ele não pode mais pensar dessa forma. Quem falou isso? Quem falou isso? Proibir mudar princípios que foram estabelecidos pelos antigos. Enquanto a sociedade, em geral, continuar mudando os marcos antigos, as coisas irão de mal a pior. Enquanto nós queremos que mude tudo, principalmente o conceito e o princípio da palavra de Deus, que deve ser mudado, o mundo, a sociedade irá de mal a pior. Infelizmente. Já falei sobre isso aqui numa entrevista com a viúva mulher do Billy Graham. Um jornalista preocupado com o aumento da maldade e imoralidade no mundo inteiro perguntou para a esposa do Billy Graham se a maldade de hoje poderia ser comparado com a Sodoma e Gomorra. A viúva de Billy Graham, sabiamente, humildemente, ela responde: o estado moral e das maldades de hoje já ultrapassamos Sodoma e Gomorra. Já ultrapassou. O estado da iniquidade, o estado da imoralidade, o estado da imoralidade e maldades de Sodoma e Gomorra. Mas por que nós estamos ainda vivos? Por causa da graça de Deus. É porque a igreja do Senhor está viva no meio de todo esse entulho, no meio de toda essa imoralidade. Há aqueles que não se dobram diante do Baal. Ainda tem aqueles que não se rendem, aqueles que não concordam. São poucos, mas ainda tem. Foi nesse contexto em que Zaqueu e a sua família vivia. Enquanto Zaqueu viveu, aonde que Zaqueu colocava a sua família? É para depois. Enquanto Zaqueu teve um bom emprego como funcionário público, a família estava para trás, ou para depois. Enquanto Zaqueu tinha um bom salário, dinheiro da corrupção, a sua família era para depois. Enquanto Zaqueu teve amigos e colegas para sair para a zoeira, para jogar futebol, para sair com os piriquetes da vida, enquanto Zaqueu teve dinheiro para comprar bebidas,
para os amigos, para colegas. Quanto Zaqueu teve dinheiro para usar drogas? Contextualizando, a família era para depois. Talvez alguém perguntasse para Zaqueu, está lá na zoeira, Zaqueu, e aí? Cadê sua esposa? Cadê a família? Talvez a resposta dele era, que família? Esquece família agora. Esquece aquela mulher. Esquece aquela serpente, aquela cobra. Esquece, deixa me usufruir do momento que estou vivendo aqui agora. Zaqueu era um bom profissional. Zaqueu era rico. Tinha carro, casas, bem, dinheiro guardado. Mas o que precisava mais para ter? O que ele precisava? O que faltava para ele? Até que batesse aquele vazio que só Jesus Cristo poderia preencher. Você pode ter tudo na vida. Pode ter dinheiro, carro, emprego, profissão. Pode ter todo tipo de experiência. Mas enquanto não bater aquela saudade de que preciso de Deus, você vai continuar nesse engano o tempo todo. Porque o pecado é gostoso. O pecado é gostoso, é. O que não é bom, o que não é gostoso, as consequências do pecado. Todo tipo de pecado é gostoso. Roubar é bem, é bom, gostoso roubar. Mentir é bom, gostoso mentir. Eu consegui enganar um monte de gente. Se prostituir é bom porque você vai passar por muitos homens e muitas mulheres. Todo pecado é bom. O que não é bom são as consequências depois desse pecado. Até Zaqueu gostar da vida sem família, colocar a família para depois, gostava dessa vida. Não queria saber da família, não queria saber de Deus. Apesar de ter tido tudo que na vida, até um dia, caiu em si. Se perguntou, eu acho que está faltando alguma coisa aqui. Tenho dinheiro, tenho bens, tenho mulher, tenho carro, tenho fama. Alguma coisa está faltando. Alguma coisa está faltando. E Zaqueu se pergunta. Zaqueu tinha perguntas, melhor dizer. Pergunta que ele tinha dentro dele, que não conseguia resposta em nenhum lugar. Qual era a pergunta de Zaqueu? Como sou assim? Tanto que tudo que eu tenho, mas eu não sou feliz. Por que eu não sou feliz? Se o dinheiro traz felicidade, mas eu não tenho. Se a profissão traz a felicidade, eu não sou. Se a fama traz felicidade, eu não sou feliz. Se os bens materiais trazem a felicidade, eu não sou. Não tenho essa felicidade. Alguma coisa está faltando em mim. Se beber traz a felicidade, mas eu não estou. Se usar drogas traz a felicidade, mas eu não estou sendo feliz. Alguma coisa está faltando em mim. O que é? Não sei. Porém, Zaqueu, na sua vida, na sua história, ele ouviu falar sobre Jesus. Aí começa a se perguntar: quem é Jesus? Zaqueu começou a se perguntar quem é Jesus. Porém, ele não conseguia ter respostas. Nem o dinheiro podia dar resposta para ele. Nem a riqueza podia dar resposta para ele. Nem os amigos podiam dar resposta para ele. Ele se perguntava: quem é esse Jesus? A pergunta era: quem era Jesus? Como implicação disso na nossa vida, irmãos? De tudo que você precisa, no meio das suas dúvidas e perguntas que você tem no seu interior, a resposta para as suas dúvidas e perguntas que vão mudar a história da sua família. Eu tive essa experiência na minha vida, principalmente quando eu era jovem. Eu trabalhava
Eu nunca fiquei assim, sem trabalho. Estudava, trabalhava. Eu não tinha, como todo mundo sabe, já contei minha história aqui, não tinha pai que poderia me pegar no meu pé, vai trabalhar, não. Na iniciativa própria, eu olhava para minha mãe ralar, de tanto trabalhar, me sustentando. Chegou uma fase da minha vida que comecei a trabalhar. Tem que trabalhar. Arruma um preguinho aqui, arruma um preguinho acolá. Não me faltava nada do meu bolso, começou a me sustentar. Eu comecei a sair com os amigos, me aventurar um pouco. Com os amigos, até hoje, a experiência que eu tive, que marcou na minha vida. A gente tinha saído com os amigos numa festa por aí, saímos na sexta-feira à noite, com o salário mínimo que tinha ganho no trabalho, e voltei na segunda-feira com o bolso vazio, cansado, enjoado e me perguntando: mas cadê meu dinheiro? Eu tinha praticamente experimentei praticamente essa vida, mas havia um vazio no meu coração. Para que tem salário, tenho amigos, tenho família. Uma vez um rapaz, um amigo, não é um amigo, mas um rapaz, me experimentou cocaína, não, foi maconha. Como sempre tem problema, tinha problema com respiração. Até hoje, de manhã, estava falando para a pastora, lá em casa, se tiver um ambiente fechado, que as janelas não estão abertas, me sinto mal. Eu não gosto disso. Tem que abrir a janela para o ar entrar, porque sinto uma respiração meio ofegante. Não gosto de fumo. Se encontrar alguém fumando, com todo respeito, não gosto, não quero sentir isso, porque me faz mal. E um dia, um rapaz me ofereceu maconha. Experimentei, passei mal, tossi tanto. Falei que esse aí que é maconha? É. Não, é para mim não. Sai fora. Não quero. Nunca me dei bem com droga nenhuma, porque eu sou uma droga. Já fui, né? Mas faltava alguma coisa na minha vida. Até que um dia, contra a vontade, eu fui convidado numa célula de jovens, numa terça-feira de manhã. Fiquei sentado ouvindo eles falar um monte de coisa que não entendia, cantando um monte de música que não entendia. No final, um dos jovens, meu pai espiritual hoje está na França, ele falou para mim: você quer entregar a sua vida para Jesus? Quer confessar Jesus como seu único Salvador, Senhor da sua vida? Eu não entendia nada disso, mas foi no embalo. Falei: eu quero, sim. Eu quero. Eu não entendia o que fazia, não entendia o que era isso, mas aquela oração que foi feita naquele momento, naquela terça-feira de manhã, mudou completamente a minha história. Nunca mais fui o mesmo. Nunca mais. Toda essa necessidade, todo esse vazio que eu tinha pelos bens materiais, pelas coisas do mundo, parece que houve o preenchimento completo dentro de mim. Me completou a presença de Deus na minha vida, com aquela oração que fizeram por mim. Zaqueu tinha essa pergunta: quem era Jesus? De tudo que você está precisando, no meio de tantas dúvidas, a resposta que Deus vai te dar, essa resposta vai mudar a sua história, que vai mudar a história da sua família. Detalhe: todas as vezes que você encontrar resposta em Deus, enfrentará obstáculos. Repita comigo: toda vez que você querer encontrar resposta em Deus, também vai encontrar obstáculos. Isso vai depender da sua perseverança, da sua fé, da sua força e também ser constante. Quais foram os obstáculos que Zaqueu encontrou, ou dificuldade que ele encontrou depois que ele
que ele teve a resposta para ele. Ele disse: poxa vida, eu preciso de Jesus. Eu quero ver a Jesus. Quer ver quem? Quer ver a quem? Eu quero ver a Jesus. Foi fácil, do dia para a noite ele via Jesus? Sim ou não? Não podia ver Jesus. Por quê? Zaqueu teve alguns empecilhos, algumas dificuldades. Ele teve 3 tipos de dificuldade. Quanto tipo? 3 tipos de dificuldade. A primeira dificuldade que Zaqueu teve era de estatura, que é essa dificuldade física que ele teve. Irmãos, trazendo para nós, sempre nós teremos dificuldade no nosso físico, quando nós queremos buscar a Deus, quando nós queremos depender de Deus, quando nós queremos conhecer a Deus, nós sempre teremos dificuldades físicas, que vai te impedir de ver a Jesus. Às vezes é enfermidade, que é doença, às vezes limitações humanas, desânimo que vem, a incapacidade de você pensar: eu nunca vou ser capaz de conhecer a Jesus, de tocar em Jesus, de ver a Jesus, mas Deus vai te capacitar. A segunda dificuldade que Zaqueu teve era obstáculo da multidão. Era o quê? Qual era o propósito de vida de Zaqueu? Conhecer a quem? Conhecer a quem? A primeira dificuldade era física. Era o quê? Não estou conseguindo orar, não estou conseguindo conhecer. Estou querendo ir para a igreja, mas está chovendo. Puxa vida, mas estou querendo, alguma coisa está me prendendo. Eu sou pequeno ainda, não tenho idade, não sei o quê. Era dificuldade física. A segunda obstáculo, a dificuldade que Zaqueu teve, é que era a multidão. Mas se eu quero conhecer a Jesus, o que a sociedade que me conhece vai falar? Vai pensar de mim. Eu sou muito conhecido. O que os vizinhos, os meus vizinhos vão falar? O que os meus colegas do trabalho vão falar? A multidão impedia. O que meus familiares vão falar se eu conhecer a Jesus? O que meus parentes vão saber? Aliás, vão falar sobre mim. Era uma dificuldade que Zaqueu enfrentou. O que os colegas do meu trabalho vão falar quando souberem eu conheci a Jesus, estou indo para uma igreja? A terceira dificuldade que Zaqueu conheceu, antes de falar sobre a terceira, repita comigo a primeira dificuldade que Zaqueu teve. Qual? Física. O segundo, multidão, a sociedade. A terceira dificuldade que Zaqueu teve era figueira brava. Tentar subir numa figueira brava. A figueira brava é uma árvore que cheia de espinhos. Onde que Zaqueu teve desafio, ele sabia que tinha espinho. Mesmo assim tinha que agarrar naquela árvore. Imagina você agarrar naquela árvore, os espinhos te cutucando, sangrando o tempo todo. Você continuaria subindo nessa árvore? Qual era o propósito de Zaqueu? Era o quê? Ver Jesus. Ele viu uma figueira brava. Ele pensou: isso, melhor desanimar. Desistiu. Aquela figueira brava era um instrumento, uma ferramenta que levava Zaqueu mais perto de Jesus. A figueira brava, para mim e para você, é o meio pelo qual que Deus usa para se aproximar dele. É brava, mas é um mecanismo, uma ferramenta que você pode usar para se aproximar mais de Jesus. Qual é nossa figueira brava? A sua vida espiritual. Qual é nossa figueira brava? A nossa vida de oração. É o meio que Deus usa para nos aproximarmos mais do Pai. Só que essa figueira está brava. Não é fácil orar. Orar é fácil? Não é. O desafio é permanecer orar. Não é fácil orar. Não é fácil ouvir a palavra. Não é fácil ler a Bíblia. Não é fácil jejuar. São as figueiras bravas que te levam a conhecer mais a Jesus.
te machucam, te faz sangrar, mas mesmo assim você está determinado em dizer: eu quero ver a Jesus. Está me matando, está me sangrando, está me machucando, mas Deus vai se revelar ao meu respeito. Eu quero ver a Jesus. Está difícil, está complicado, mas eu vou ver a Jesus, porque a oração é a minha figueira brava. A minha vida espiritual é a minha figueira brava. Vai me machucar? Vai. A renúncia é figueira brava para mim. As renúncias da vida. Obediência também. Obediência às autoridades é uma figueira brava. Obedeça ao seu pastor, é uma figueira brava. Obedeça ao seu pai, o seu discipulador, que quer te levar mais perto de Deus. Ele, naquele momento, está sendo uma figueira brava. Paga um preço de você subir uma figueira brava. Porque o seu alvo é querer ver a Jesus. Qual era o alvo de Zaqueu? Zaqueu? Ver a Jesus. Foi fácil? Foi fácil? Se fosse você, ia fazer o quê? Desistir. Que isso? Sou baixinho? Que isso? Olha a multidão. Está pensando em mim. Entrei na igreja, bati a pneu, todo mundo começou a olhar para mim. Quando eu entrei, não, que vergonha. Entrei. Todo mundo olhou para trás. Que vergonha, melhor me afastar. Entrei lá naquela igreja. De repente comecei a falar para orar, para fazer não sei o quê. Tudo é difícil, não entendi nada. Melhor desistir. Zaqueu enfrentou a figueira brava. Qual era a atitude de Zaqueu diante da dificuldade física, diante da multidão, diante da figueira brava? Zaqueu preferiu correr risco. Essa atitude que ele enfrentou. Zaqueu preferiu correr o quê? Risco para ver a Jesus, do que desistir sem ver Jesus. É fácil a gente desistir. A gente desiste fácil. Está complicado. Me perdoa aqui frisar um dos irmãos que me impressiona muito. Quando vejo os irmãos que vêm de lá, da Ilha Diana, me constrange. Onde estão esses irmãos da Ilha Diana? Tenho casado Diego, acho que e a família. Acho que nem todos que estão aqui. Você já foi para a Ilha Diana? Já foi? Procura ter uma oportunidade um dia desse aqui. Falar com a Paula e Marcos, falar com Tite e Marcelo para ir visitar aquele povo. Tão simples. Essa ânsia de querer ver a Jesus, eu vejo a mesma necessidade, a mesma ânsia dos irmãos da Ilha Diana. Eles se superam. Uma vez que fui lá, voltei cansado. Não sei se é porque estou velho demais, sei lá. Tem que entrar num barquinho que eu tinha medo que ia afundar. Aquele barquinho que entrei nele e balançava mais do que maionese. E eu entrei naquele barquinho, a gente foi lá, cheio. Graças a Deus, naquela noite não teve mosquitos. Mas na maioria das vezes, quando você entra lá, tem lá um povo, mosquitos que vai, principalmente quem for primeira vez, sangue novo. Vamos pegar quem for sangue novo, picar todo mundo. Aqueles irmãos que de lá saem para vir para cá, pagam um alto preço. Às vezes debaixo de uma chuva como essa. Diz que mora perto aqui a 50 metros, a 1 quilômetro. Está chovendo, não dá para ir. E me constrange. Me vergonha. E quando eu consigo ver os irmãos, tipo até a irmã Flávia está aqui, a Flaviana está aqui. De onde veio essa irmã? De onde ela veio?
De onde ela vem? Vivemos um cristianismo muito sonso. Um cristianismo que nós queremos facilitar de tudo. Parece que Jesus tem que vir na sala da minha casa, sentado na frente da televisão, comendo pipoca, que Jesus venha com cesta básica a resolver todos os meus problemas. Nos constrange. Pessoas como essas, irmã Flávia, com suas limitações, está aqui, não falta de culto. Nos constrange os irmãos que vêm lá da Ilha Diana, com as suas limitações, estão aí. Nos constrange. Lá o barco só funciona de hora em hora, corre o risco de não conseguir passar, atravessar. Mas estamos aqui, ó. Zaqueu correu o risco para ver Jesus do que ele existia. O não você já tem. A derrota você já tem. Não custa nada você correr o risco. O não já tem, pô. O que você tem na sua vida? Nada. Tá aí, Jesus vai passar aqui. Eu sei que ele vai passar aqui. Como tu sabe? Eu tenho fé que ele vai passar por aqui. Zaqueu correu o risco de enfrentando as limitações físicas, correu o risco de ter que enfrentar a multidão, correu o risco de subir numa figueira brava. Tudo em volta disso ao contrário para Zaqueu, mas só ele, que cria, que dizia, Jesus vai passar aqui. Como tu sabe? Eu tenho fé. Você nem sabe, você não conheceu ele, você nem combinou nada com ele. Ainda subir numa árvore, quando você vai sangrar, quando você vai passar mal. Mas eu creio que ele vai passar aqui e ele vai me ver. Depois de alguns minutos, depois de algumas horas, imagina Zaqueu lá na árvore, curioso, querendo ver Jesus, curioso, de repente aquela multidão chegando, e ele ouvindo aquela multidão, e aí fica pensando, agora, deve ser agora, vai ser agora, eu acho que Jesus deve estar nessa multidão. Enquanto aquela árvore brava, aquela figueira brava, cutucava ele com espinho para cá e para lá, não desce, vontade de descer, vontade de largar isso. Mas a fé de Zaqueu fez ele superar tudo. Ele permaneceu naquele lugar. Ele ficou imaginando, vai passar daqui a pouco, vai passar daqui a pouco. A fé daquele homem, daquele Zaqueu, moveu o Senhor Jesus para passar debaixo daquela figueira. Quando Jesus ele chega debaixo daquela figueira, ele levantou os olhos. Presta atenção nessa lógica. Zaqueu queria ver o quê? Zaqueu queria ver o quê? Mas ao invés de ele ver Jesus, Jesus viu ele. Ao invés de ele ver Jesus, ou querendo ver a Jesus, mas Jesus viu ele. Presta atenção com isso. Isso tem um conceito espiritual muito forte na nossa vida. No momento em que muitas vezes a gente vem para a igreja, quero cantar, quero ver a Jesus, quero que Jesus me fale comigo, me dê uma resposta sobre a minha família, sobre a minha vida financeira. Eu vim aqui para que Jesus use o pastor, use alguém para falar comigo. Eu quero ver Jesus, eu quero ouvir a voz de Jesus. Mas a palavra de Deus, nesse contexto aqui, não foi Zaqueu que viu Jesus, mas Jesus que viu a Zaqueu. Você vem aqui para ver a Jesus, mas Jesus que está te vendo. Ele viu você. Ele viu você. Você vem aqui para ouvir a voz de Jesus, mas nessa noite Ele está ouvindo a tua voz. Ele está ouvindo o seu clamor.
Esse é o conceito espiritual entre querer ver a Jesus e ser visto por Jesus. Quando Zaqueu foi visto por Jesus, qual foi o primeiro pedido que Jesus fez para Zaqueu? Qual foi o primeiro pedido? Desce para quê? Para ir para onde? Para shopping? Para pizzaria? Churrascaria? Ir para onde? Por que casa? Por que casa? Zaqueu era rico, sim ou não? Tinha tudo na vida, sim ou não? Não seria muito mais óbvio Jesus falar para Zaqueu: Zaqueu, ó, me dá uma oferta. Zaqueu, me leva para o shopping. Zaqueu, vamos passear. Zaqueu, vamos jogar futebol comigo. Zaqueu, vamos fazer um churrasco, Zaqueu. Não seria muito mais óbvio, porque para Zaqueu não faltava nada. Tinha tudo. Até que Jesus falou para ele: Zaqueu, desce. Eu quero entrar onde? Eu quero entrar na sua casa. Eu quero entrar onde? Jesus está muito mais interessado em sua casa do que em seu dinheiro, do que em seu emprego, do que em seus bens. Jesus está muito mais interessado em sua casa do que em seu dinheiro, os seus bens, os seus afazeres, do que o seu emprego. Porque Jesus sabe que você pode ter dinheiro, pode ter amigos, pode ter fortuna que for, se tu não tiver casa, você está perdido. Repita comigo, fala para seu irmão: irmão, Jesus está muito mais interessado na sua casa do que o seu dinheiro, do que o seu trabalho. Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, desce, porque quer entrar na sua casa. Apenas quer entrar na sua casa. Isso me intrigou muito, me perguntando nesse contexto, mas por que Jesus queria ver a casa, queria entrar na casa do Zaqueu? Antes que Jesus entrasse na casa de Zaqueu, como é que era a casa de Zaqueu? Era igual a qualquer outra pessoa. Como é que era a casa de Zaqueu, perdão? Era uma casa comum. Até que Jesus entrou nela, não era mais uma casa comum. De uma casa comum virou uma casa extraordinária, uma casa abençoada, uma casa sobrenatural. Por quê? Porque Zaqueu teve a humildade suficiente de convidar Jesus para entrar na sua casa. Porque quando uma casa, uma família muda, é uma sociedade inteira que vai mudar. A igreja muda, as escolas mudam, teremos mudança nas ruas, teremos mudança no convívio, no dia a dia. Razão pelo qual que Jesus Cristo, Ele quer entrar nos lares, na sua casa, para mudar a sociedade. Segundo lugar, toda casa é comum até que Jesus entrar nela. Toda cidade é comum até que Jesus entrar nela. Toda vida é igual às outras até que Jesus entrar nela. Por exemplo, pega uma bola, duas bolas comuns de futebol, comprado aqui nessas lojinhas aqui de 1,99. Pega duas dessas bolas, entrega uma delas para Messi e a outra entrega para qualquer pessoa por aí. E que cada um faça um autógrafo nessas bolas. A bola que o Messi autografou vai continuar o mesmo preço? É uma bola de 1,99. Depois de ser autografado por Messi, vai virar uma bola de 1 milhão. Assim que é a sua vida, querida. A vida sem Jesus é uma vida igual a todo mundo. Mas quando Jesus Cristo dá autógrafo na sua vida,
viram a vida de $1 milhão. Para você, uma família qualquer. Para você, o ser humano, um ser humano qualquer. Antes de Jesus entrar na sua vida. Mas depois que ele entra, não é mais a mesma. A casa de Zaqueu era uma casa antes. E era outra casa depois. Porque Jesus Cristo entrou naquela casa. Depois que Jesus entrou, mudou. Zaqueu, quando entra na sua casa, quando Jesus entra na sua casa, Jesus muda. A casa não será mais normal. A casa não será mais comum. Ela se transformará em um lugar de confissão dos pecados e arrependimento. Veja, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, a primeira coisa que Zaqueu fala: Senhor, se eu roubei alguma coisa, sem nada, sem Jesus pedir nada. A primeira coisa, a primeira atitude, a primeira fala de Zaqueu: Senhor, se eu roubei alguma coisa, eu vou devolver. 2, 3, 4 vezes. Porque quando Jesus entra na minha casa, a sua casa vira lugar de confissão e arrependimento. Jesus começa a mudar. A mudança começa por aí. Quando Jesus entra na sua casa, a sua casa vira lugar de mudança de vida. As pessoas estarão se quebrantando, confessar seus pecados. Não terão medo de falar: puxa vida, nossas mazelas. Entre nós, dentro da nossa casa. Não teremos problemas de confessar nossos pecados. O marido confessa para a mulher confessa para o marido, os filhos confessam para os pais. Não haverá essa questão de julgamento e tal, porque Jesus está na nossa casa. Amém? Amém? Quando Jesus entra na minha casa, a minha casa vira lugar de confissão e arrependimento. Tem muita gente que diz que Jesus está na nossa casa, mas não há mudança, não há confissão, não há arrependimento do pecado. Jesus não está na sua casa. Onde que ele está? Ele está na porta. Ele está batendo e diz: eis que estou à porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele. Não adianta confessar apenas que na minha casa tem Jesus, mas houve algum arrependimento? Será que lá na sua casa existe um ambiente de confissão e arrependimento do pecado? Imagina Zaqueu lá na sua casa, ao lado da sua mulher. Tenta imaginar essa cena. Ele falando para Jesus: Jesus, olha, um dia eu roubei. Até a esposa de Zaqueu mudou de coração naquela hora. Por quê? Veja o comportamento. A Bíblia não fala nada sobre o comportamento da mulher de Zaqueu. Quando ele ouve, ou ela ouve a confissão do seu marido, ela não fala nada. Imagina você, minha querida, casado com Zaqueu. O pastor fala na sua casa. Aí o seu marido começa a abrir a boca: pastor, um dia eu adulterei, roubei o banco. Aí a esposa não sabia. Me aguarda um pouquinho. Vou lá atrás a pegar aquele pó de macaronada. Você roubou uma vez, sem falar nada comigo? Até a mulher de Zaqueu nessa hora mudou. Por quê? Porque Jesus entrou na nossa casa. Jesus entra na nossa casa. Em meio à confissão e arrependimento, a mulher de Zaqueu se comporta. Devolverei coisas de roubo na minha casa. Se eu roubei alguma coisa, vou devolver. Presta atenção, por favor. Vou fazer uma pausa aqui. Eu quero te levar de volta para a sua casa. Aqui, na sua mente. Na sua casa existem coisas indevidas que você guarda. Na casa de muitos de nós aqui existem coisas indevidas que Deus quer salvar a sua casa. Mas por causa desse material, dessas coisas indevidas, a sua casa não vai ser salva.
coisas indevidas que você pegou dos outros. Lembra daquele Tupperware que você pediu emprestado? Lembra ainda? O Tupperware que você pediu emprestado de uma pessoa e até hoje nunca devolveu. E você falou ainda, é uma bênção para mim. É seu? Não. Lembra aquela roupa que você emprestou? Que não era sua? Aquele sapato que você emprestou? Lembra aquela maconha que você guarda debaixo da cama? Aquela bebida, aquela droga, impede que haja salvação completa na sua casa. Lembra aquela imagem que você herdou dos seus avós, que está debaixo de maldição hereditárias? Você falou que não, que linda, meu bisavô que deixou. Aquilo aí traz maldição na sua casa, que você deve colocar fora. Existem objetos, roubados ou não, que são indevidamente na sua casa, que impedem salvação. Não adianta orar. Vive orando dizendo que, Senhor, salva a minha casa. Pastor, há 50 anos que eu oro para a salvação do meu marido, da minha esposa. Existem coisas indevidas que você precisa se arrepender. Tira da sua casa. Zaqueu só ouviu de Jesus. Hoje entrou salvação na sua casa. Depois de ter ele confessado, se arrependido, depois de ele falou, eu vou devolver tudo. Só depois disso que Jesus olhou para ele e disse, sim, agora está resolvido. A partir de hoje houve salvação na sua casa. Antes disso, não. Enquanto Zaqueu resistisse do roubo que ele tinha feito, não. Chama na sua casa outra coisa, mas não vou chamar ele da minha casa, da sua casa não. Eu não vou entrar na sua casa. Não vou entrar na sua casa com essa roubalheira que você esconde, coisas indevidas, macumba que você guarda, idolatria que você comete diante da televisão, celular. Enquanto houver idolatria, não vou entrar na sua casa, porque a minha glória não pode ser dividida com ninguém. Ou eu só na sua casa, e mais ninguém. A segunda coisa que aconteceu na casa de Zaqueu, depois de Jesus ter entrado na sua casa, o que aconteceu? Zaqueu se tornou generoso. Se tornou o quê? Ele mudou. Existem casas, famílias que são mão de vaca. Literalmente. Acabamos de ouvir aqui o irmão Paulinho, que estava avisando aqui. Traga a cesta básica. Domingo que vem. Só fazer compra, traga a cesta básica. Tem gente que diz que nada. Sabe por quê? Porque ainda Jesus não entrou na sua casa. Jesus precisa entrar urgentemente na sua casa. Porque a casa onde Jesus está é uma casa generosa. É uma casa generosa. Zaqueu virou generoso, dizendo que eu vou ajudar os pobres. Olha a presença de Jesus Cristo, como que faz mudança. Eu quero ajudar quem não tem. Me perdoa do meu pecado. Porque a casa onde Jesus Cristo entra, vira lugar de adoração. Vira lugar de louvor. Vira lugar de milagres. Lugar do altar de Deus. Onde o culto no lar volta a ser uma realidade. Muitas casas perderam o culto. Aquele culto doméstico. Aquele culto do pai, da mãe, do filho. Se assentar na mesa, vamos orar. Qual é a última vez que você fez culto doméstico, pai, mãe, filho? Qual é? Qual é? Se nós queremos mudar a nossa sociedade, temos que assumir compromisso, como pais e mães. Primeiro, vamos restaurar o altar na nossa casa. Restaurar o altar é voltar a realizar culto doméstico na nossa casa.
Vamos sentar, cansado, com fome. Não, pai e mãe, vamos sentar. Filho, desliga tudo. Isso que eu faço na minha casa. Isso que eu faço na minha casa. Vai chegar o horário e falar, Michel, está onde? Pastor, está onde? Vem aqui todo mundo. Todo mundo já sabe. Traga a Bíblia. Todo mundo já sabe. Vamos ler aquele, estamos lendo o Salmo junto com a igreja. Vamos ler o Salmo. Depois cada um tem a oportunidade de compartilhar o que entendeu na Bíblia. Depois vamos compartilhar período de oração. É o culto no lar. É o culto no lar. Eu não vou deixar, Michel, depender só da escola dominical da igreja. Nem tampouco da escola secular. A minha responsabilidade, vou fazer a minha parte até onde puder. Restaurar o altar na minha casa. Educar filhos, são os pais que têm que educar. É lá em casa que a gente abre o espaço, desabafa, fala para Michel, tem que se comportar dessa forma. A gente compartilha as coisas que são nossas em casa, naquele momento. Depois a gente ora. São princípios espirituais que devem ser restaurados. Por quê? Porque Jesus está na nossa casa. Está na nossa casa. Será que se você perguntasse, se a gente fizesse entrevista para a sua vizinhança, falaria que você, na sua casa, tem Jesus? Se alguém fosse a sua vizinhança, diriam que você tem Jesus na sua família. A sua casa deve ser um lugar onde a mulher confia, submete a seu marido. Aquela cena que falei, imagina Jesus Cristo vai descer de uma árvore, ele vai para casa, ele fala, amorzinho, fala amor, o que houve? Eu trouxe visita. Que é? Visita. Você não avisa nada, aí solta aquela palavra. Não avisa nada. Eu trouxe Jesus, vamos começar a oração. Eu trouxe Jesus, vamos restaurar o culto aqui em casa. Eu trouxe Jesus, vamos perdoar a todo mundo. Eu trouxe Jesus na nossa casa. Você não me avisa nada. Mas aquela mulher confiava no seu marido. Quando ele fala que Jesus entrou na nossa casa, Jesus, seja bem-vindo. Essa mulher não fala nada, não dá palpite, porque confiava no seu marido. Essa é uma casa onde Jesus Cristo volta a ser como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E essa casa, estou terminando, os pais têm que assumir o compromisso de educar os filhos, ensinar a eles a respeitar, pôr limites. Por isso que Jesus disse para Zaqueu, hoje houve salvação nesta casa. Houve o quê? Hoje houve salvação nessa casa. Jesus disse isso só depois de ter ouvido a mudança que houve no Lázaro. Aliás, ia falar Lázaro, não, no Zaqueu. Antes disso, não havia salvação. Mas pastor, Zaqueu, trabalhava, tinha dinheiro, não havia salvação. Tinha bom emprego, não havia salvação. Tinha tudo, não havia salvação. Mas tinha alguma imagem lá que ele fazia a reza, não havia salvação. Mas de vez em quando ele ia para a igreja, não havia salvação. Só houve salvação quando ele resolveu mudar. Depois que ele tomou a decisão de querer mudar, não, dessa vez eu quero mudar. Dessa vez eu quero largar tudo. Entrega na mão do Senhor. Depois disso que Jesus disse, agora sim, houve salvação na sua casa. Fique em pé. Fique em pé. Você quer mudar o mundo? Volta para sua casa. Vai mudar o mundo por causa do seu emprego.
quer mudar o mundo, volta para casa. A essência de mudar a sociedade está em casa. Não é em outro lugar. Não em filosofias. Não em religião. Volta para casa. Senta com sua esposa. Senta com seu marido. Senta com seus pais. Pede para o pai: pai, vamos sentar. Vamos conversar. Vamos orar. A essência para mudar a sociedade que nós temos hoje. Para a gente ver filhos que respeitam a autoridade. Aqui mesmo na igreja, muitas vezes até me constrange com algumas crianças aqui. Desrespeito que existe para mais velhos. E alguns filhos. Não sabe falar, por favor. Irmãos, eu recebi nesse fim de semana um casal. São meus amigos angolanos. São pastores. Moram aqui em São Bernardo. Estava aqui na nossa casa desde sexta-feira à noite. Que respeito dos filhos, constrange. Respeito à educação desses meninos, constrange qualquer pessoa. Até agora à tarde a gente estava, depois de almoçar, e um dos meninos apareceu lá e queria tomar água. Ele pede, e pergunta: pastor, posso tomar água? Constrange. Tudo, dá licença. Por favor, eu posso pegar isso? Eu posso fazer aquilo? Dá licença, pastor. O que é isso? Educação. De onde vem? Da escola? Da noite. Não, nem. De onde vem isso? Casa. Casa. Pastor, obrigado. Pastor, obrigado. Posso sair um pouco? Daqui a pouco volto. Quero ir na praia. Posso ir? Constrange, porque não é uma coisa comum. Porque nós estamos acostumados com o seu filho. Ô paizão, estou indo embora, daqui a pouco volto. Que hora? Não? Ô paizão, eu posso estar entrando, estou saindo sem bater a porta. Ô paizão, estou entrando aqui. Eu vou abrir a geladeira, vou comer, vou beber. Ô paizão, vou fazer isso, vou pegar o seu controle, vou pegar a sua televisão, pegar a chave de casa, ô paizão, ô pastorzão. É assim que é a vida. Desgraçada essa. Essa é a sociedade que está resultando numa sociedade desgraçada. Por quê? Porque estamos perdendo família. A família está destruída. Não temos mais tempo em casa, por causa do trabalho, por causa do dinheiro. Temos mais tempo para ficar em casa, para conversar com os filhos, para conversar com a esposa. Não está achando que o filho vai aprender na escola. Não. Vai aprender em livros. Não. Vai aprender em videogame. Piorou. Em videogame só prende cena de terror, filme de terror, desenho de terror, jogo de terror, que ele cuca na cabeça, amanhã vai querer praticar na sua casa. Quer mudar a sociedade? Volta para sua casa. Feche os olhos. Quero orar para todas as famílias. Sai no seu lugar para vir aqui na frente. Quero orar para as famílias. Tem famílias que o pastor não pode chamar a atenção de filhos. Por quê? A mãe chora, reclama. O pai chora, reclama. Ah, meu filho é assim, sabe? O filho pode pisar na bola, pode fazer coisa errada, mas ele não pode. O pastor, ninguém pode puxar a orelha do meu filho, da minha filha, porque é perfeito. Nós temos invertido os valores da família. Estamos pagando um preço muito alto demais. Não há mais limites no trânsito, na escola,
no dia a dia não há mais limites. Por quê? Porque os pais estão cansados de ensinar. Porque a família está cansada de ensinar. Porque ninguém mais quer saber da família. Estão na campanha todas as quintas-feiras da família. Na quinta-feira estávamos aqui, o pastor Ari pregando, e falei, meu Deus do céu, o pessoal não está entendendo qual é o valor da família. Não estão entendendo. Qual é o valor da família? Ao invés de lutar, brigar de joelho pela sua família, você vai por aí, andando, passeando, está nem aí na sua família. Feche seus olhos. Vou chamar o pastor Ari, o Gi, por favor. Todas as pessoas que estão aqui. Você quer mudar a família? Começa mudando por você. A mudança que se esperou de Zaqueu, antes que Jesus entrasse na sua casa, desde que ele assumiu a mudar. Vou devolver tudo que eu roubei. Tem coisas na minha casa que não são minhas. Eu peguei coisas que não é minhas. Eu herdei, eu escondo drogas, armas que eu escondo, roupas. Ô, pastor, tá aqui. Pastor, tá aqui. Coisas que eu guardo indevidamente na minha casa. Aí você me vê aquele discurso. Ah, mas pastor, não tem nada a ver. Ah, tá. Esse é um demônio moderno. Não tem nada a ver. Esse é o diabo moderno que não tem nada a ver. O que você chama de não tem nada a ver, Jesus diz, não vou entrar na sua casa. Não vou. Eu não quero salvar a sua casa. Enquanto houver esses valores invertidos, não vou entrar na sua casa. Pode chamar quem quer para entrar na sua casa, mas eu não entro. Não entro. Jesus só diz para Zaqueu, houve salvação na sua casa quando ele se arrependeu de coisas erradas. Depois que ele reconheceu, Senhor, está tudo errado em casa. Tudo errado. Tem um bem na minha casa valioso demais, custa caro, mas não é meu. Eu quero me desfazer disso. Eu quero tirar tudo que eu herdei, que atrai demônio na minha casa, herança que eu recebi, roupas que eu ganhei, coisas consagradas a demônios que eu ganhei na minha casa, tudo guardado. Quando o Zaqueu, ele confessa tudo, o coração dele muda, ele diz, eu vou começar a ajudar os pobres, eu vou começar a ajudar cesta básica, eu quero ajudar quem não tem. O coração dele mudou, o coração de Zaqueu mudou, foi transformado. E Jesus disse, meu lindo, meu querido Zaqueu, demorou tanto, mas a partir de agora, houve salvação na sua casa. A partir de hoje, houve salvação na sua casa. Quanta gente chora pela salvação na nossa casa. O quanto a gente clama a Deus, Deus salva a minha casa. Salva meu marido, salva minha esposa, meu pai, minha mãe, meu avô, salva. Eu quero paz na minha casa. O Senhor dizendo, eu não sou macumbeiro. Como eu vou trazer paz com coisa errada na sua vida? Se eu não estiver disposto para mudar, para renunciar, eu não vou trazer paz. Se eu não estiver disposto para negar a si mesmo, para reconhecer que você está errado, tem que mudar, eu não vou trazer a paz. Eu vou trazer a salvação. Muda-nos, Senhor Deus.